Veio uma mão fazer o barro, um homem forte, um homem nu, um homem branco como eu, um homem preto como tu. Porém não foi a mão de Deus, foi Vitalino de Caruaru. Ah, isso forte. A meu lado, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Aderaldo Luciano. Tudo bem, Aderaldo? Tudo bom, Anselmo? Tudo certinho? Tudo bem. Aderaldo, também conhecido como Aderaldo Cangaceiro, é um pesquisador da nossa literatura popular, do nosso cordel. Me diz uma coisa, a literatura de cordel e a obra do mestre Vitalino basicamente se inspira nos mesmos motivos, né? A gente vê o cangaceiro na literatura de cordel, o cangaceiro na obra de Vitalino, vê personagem dos mitos, das crendices populares nordestinas, do Padinho Cícero, do Padre Cícero. Enfim, fala um pouco dessa proximidade entre a obra de Vitalino e a literatura de cordel. Veja bem, Anselmo, a arte nordestina, ela tem como primícia esse revelar o imaginário, né? Testemunhar o imaginário. Então, o mestre Vitalino, quando nasce, em 1909, ele nasce e vai crescendo de acordo com a consolidação da literatura de cordel. O escritor de cordel, o cordelista, interpreta o mundo nordestino, trazendo, como você disse, para dentro da sua literatura, da sua poesia, trazendo o imaginário, trazendo a natureza, trazendo os acontecimentos, as fábulas, a religiosidade. E o que acontece? O mestre Vitalino, via leitura de cordel, acaba por incorporar na sua arte de barro esses elementos que a literatura de cordel conta com palavras. Então, o que é que o mestre Vitalino faz? Ele tridimensionaliza a literatura de cordel, o assunto, a matéria da literatura de cordel, transformando-se ele próprio, depois, como um desses personagens da literatura de cordel. Então, sendo como Lampião, né, saindo da realidade e colocando o pé na matéria mítica cantada pelos cordelistas, não só pelos cordelistas, bem como pelos cantadores nordestinos. Também a música nordestina canta muito a literatura de canta muito o mestre Vitalino. Vamos com Baião de Mestre Vitalino. Eu estava lendo ontem, por acaso, o Roland Corbusier, falando que no Brasil, o Brasil só se descobriu o Brasil em 22 com o modernismo. Discordando de Roland com toda humildade, mas discordando, no Nordeste não. No Nordeste, o Nordeste se descobriu aí no final do século XIX com a literatura de cordel e se redescobriu com Vitalino aí na segunda fase, em meados do século XX. Outro dia, eu estava olhando uma obra do mestre Vitalino chamada Retirantes.
O que é essa obra, a não ser a materialização no barro do que cantou todo tipo de poeta nordestino que fecundou o romance social de 30 no Nordeste, né? Os retirantes, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos. O que é que faz o mestre Vitalino? Retira da literatura de cordel primeiro, depois fomenta todo esse espectro da literatura brasileira fundada no Nordeste a partir de 28 com Zé Américo de Almeida. Quando se descobriu a arte do mestre Vitalino, o poder que ele tinha, a maravilha, né, dos seus detalhes nos bonecos, ele começa a se propagar, vai se propagando. Com a morte de Vitalino, essa arte é perpetuada por aqueles seguidores dele a quem ele ensinou a sua arte. E isso chega à literatura de cordel. Chegando à literatura de cordel e mestre Vitalino, como matéria da literatura de cordel, ele assume também, né, o seu fantástico, o seu lado fantástico, o seu lado maravilhoso, transformando-se em lenda ele mesmo. Centenário de mestre Vitalino, já que nós estamos falando aqui do centenário, o poeta Rouxinol de Rinaré, é maravilhoso esse poeta, ele é sensacional. Agora, em 2009, festeja-se o centenário de Vitalino Pereira, que em seu itinerário virou mestre Vitalino, artista extraordinário. Talento e imaginação não faltou ao ceramista. Como Deus formou Adão, cá no meu ponto de vista, o barro ganhava formas nas mãos desse grande artista. Luiz Gonzaga cantou o Nordeste em seu baião. Mestre Vitalino, em barro, moldava com precisão cenários e personagens que via pelo céu. Ah, que legal! Vamos com a Fera de Caruaru, minha gente!